Boa tarde. Gostaria de iniciar cumprimentando os colegas da mesa, agradecendo o convite da comissão organizadora, né, do programa Ação Responsável. É sempre um prazer, né, a gente sempre acha um tempinho na agenda para participar de momentos como esse, que são momentos importantes, né, que fazem parte da construção realmente de uma agenda de governo. E eu trouxe, né, para a apresentação um pouquinho de uma política pública que achei bem interessante na apresentação, na abertura do evento, em que foi falado de medidas ousadas e transformadoras, né? E esta é uma política, na minha opinião, e na opinião de quem está inserido nesse processo, uma política bastante ousada e transformadora. Bom, são a política de parcerias para o desenvolvimento produtivo, as chamadas PDPs, muito conhecida por alguns de vocês, e temos aqui na plateia, né, pessoas totalmente envolvidas, algumas empresas, né, a própria MSD, Roche, Novartis, por exemplo, que foram citadas no início como parceiras deste evento e que são nossas parceiras dessas né, parcerias. Bom, as PDPs, basicamente, né, são instrumentos considerados estratégicos para o complexo industrial da saúde. Essas parcerias elas envolvem uma relação entre laboratórios públicos. Esses laboratórios eles funcionam como âncoras do processo de transferência de tecnologia, né, com empresas privadas. Nós temos, então, indústrias farmacêuticas nacionais e internacionais que transferem a tecnologia para laboratórios públicos no nosso país, e, a partir daí, né, ao longo de um determinado período, esse laboratório ele recebe essa tecnologia produtiva, e, ao final do processo, né, a gente espera que esses laboratórios eles sejam capazes de produzir esses medicamentos e atender às demandas do SUS. Essas parcerias elas foram inicialmente instituídas no âmbito de uma política que previa, né, o desenvolvimento nacional, desenvolvimento econômico nacional, previa o desenvolvimento da indústria nacional, como forma, inclusive, de garantir uma redução, por exemplo, do déficit da balança comercial e garantir uma certa independência do nosso país em relação a produtos que são considerados estratégicos para o SUS. Falando, basicamente, como elas funcionam. Elas utilizam o poder de compra do Estado brasileiro, e aí muito mais o poder de compra do Ministério da Saúde, né, para garantir, então, a sustentabilidade dessas parcerias. Hoje, o processo ele é um processo bastante complexo, que envolve intersetorial, interministerial, né, mas, basicamente, tudo começa com uma lista de produtos estratégicos. Hoje, a legislação vigente ela prevê uma lista de produtos estratégicos anual. Nós já sabemos que, na prática, isso a gente não consegue, né, porque, por ser um processo bastante complexo, a gente realmente precisa de um tempo maior para concluir todo o processo. Mas nós temos, basicamente, essa lista que é publicizada, abre-se um período para submissão de novas propostas de projetos dessas parcerias, envolvendo, então, sempre, neste modelo, instituição pública com laboratórios privados. Às vezes, a gente faz do laboratório privado internacional direto com a instituição pública, ou da multinacional com um laboratório privado nacional e o laboratório público. Isso depende da conformação, depende do produto. Essas propostas, então, elas são submetidas ao Ministério da Saúde. O Ministério é o coordenador dessa política, o Ministério da Saúde. E, basicamente, nós passamos por um processo de avaliação, de análise, avaliação técnica, decisão. Dentro deste processo de avaliação e decisão, temos outros ministérios envolvidos, então, o MDIC, MCTIC, a própria Anvisa, a nossa parceira, né, FINEP, BNDES, e, a partir daí, nós, então, definimos, escolhemos, né, dentro daquele processo de submissão, as melhores propostas, e elas são, então, aprovadas, né, e a gente começa, ao longo do tempo, a monitorar esse processo de transferência de tecnologia para a instituição pública. É um processo de monitoramento que envolve, basicamente, o Ministério da Saúde junto com a Anvisa, né. Nós temos os chamados comitês técnicos regulatórios, em que, anualmente, nós fazemos visitas técnicas
Tá no meu microfone. Às instituições públicas, a reuniões junto com a Anvisa, reuniões junto com os parceiros, para poder acompanhar esse processo ao longo do tempo, né? E observar realmente se o processo está ocorrendo da forma como foi previsto. Então, como eu comentei, o processo se inicia com a lista de estratégico. Até hoje nós temos, né, já tivemos 5 listas publicadas. Existe uma lista que está vigente, a última foi em 2017, e estamos trabalhando, né, para uma provável lista para 2019. Existem algumas características de produtos que são considerados estratégicos e que são objetos dessas parcerias, basicamente produtos de alto custo, produtos que compõem, né, programas de saúde pública, programas lá basicamente do Ministério da Saúde, principalmente, produtos para doenças raras, para doenças negligenciadas, produtos em que nós dependemos, temos uma dependência, sobretudo externa, muito grande, que não temos a produção nacional, produtos que nós temos risco de desabastecimento no mercado nacional. Então, essas características, elas compõem, né, são as principais características que definem, então, esse elenco de produtos. Temos aqui, né, hoje, basicamente, 104 parcerias vigentes. Dessas 104 parcerias, 93 são para medicamentos, né? E temos 5 parcerias vigentes para vacinas e 6 parcerias aí para produtos para a saúde. Essas parcerias, né, a gente ainda classifica por plataforma tecnológica, por tipo. Então, nós temos, dentre os medicamentos, as principais parcerias, elas são para produtos sintéticos. Dentre esses produtos, temos alguns para doenças autoimunes, mas, sobretudo, para produtos biológicos, né? E que a gente fala que o grande avanço desta política é trazer para o território nacional a produção de produtos biológicos, né? Este é o principal desafio, porque é uma tecnologia extremamente complexa, né, em que a evolução, a dinamicidade do mercado é muito grande, e nós precisamos acompanhar isso, né? Então, esse é o desafio dessa política. Classificamos essas parcerias, elas são classificadas também por fase. Então, só para que vocês entendam rapidamente, a fase 1 é a fase de proposta, em que ainda está naquela fase de avaliação. A fase 2 é uma fase de projeto, em que as instituições elas estão se estruturando, né, junto com seus parceiros ou internamente para receber essa tecnologia. A fase 3 é a fase em que ocorre propriamente a transferência de tecnologia, né, de forma mais efetiva, e é a fase em que o Ministério da Saúde faz a aquisição desses produtos, e a fase 4 é a fase em que a gente já concluiu a transferência de tecnologia. É interessante lembrar que hoje nós já temos 10 parcerias, né, uma de vacina e 9 de medicamentos, basicamente todos eles sintéticos, em que nós já internalizamos, as nossas instituições públicas já internalizaram a produção desses produtos. No que concerne a doenças autoimunes, eu trouxe só alguns exemplos de parcerias que nós temos vigentes, né? Então, por exemplo, para a psoríase, nós temos anticorpos monoclonais, e, no caso, o etanercept, né, que não é um anticorpo monoclonal, mas que nós temos parcerias já vigentes, né? Então, temos aí o adalimumab, o etanercept e o infliximab, né? Então, 3 dos 5 produtos biológicos para psoríase moderada a grave, que constam na última versão do PCDT vigente, são objetos de PDP. Então, isso é bastante estratégico, porque demonstra, né, em que esta é uma política que ela está, de fato, sendo consolidada, construída, para atender uma demanda do SUS, né? Para a esclerose múltipla, nós temos 4 medicamentos, né, 4 parcerias, então, beta-interferon 1A, glatirama, teriflunomida e fingolimod. Então, os dois, o primeiro, né, biológico, e os últimos 3 são produtos sintéticos, e nós temos alguns laboratórios públicos envolvidos. Então, no caso anterior, nós temos, por exemplo, para a psoríase, nós temos o Instituto Butantan, em São Paulo, a Biomanguinhos, né, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto de Tecnologia do Paraná, que é o Tecpar, que hoje são laboratórios que estão se consolidando, né, ou estruturando as plataformas de biológicos para a produção desses produtos. No caso específico de esclerose múltipla, nós temos, além desses outros 3 laboratórios, aliás,
aliás, nós temos Biomanguinhos, e temos para a plataforma de sintéticos, nós temos a FURP em São Paulo, que é produtora, que possui hoje uma PDP, por exemplo, de Glatirame. Temos o laboratório da Aeronáutica, o laboratório da Marinha. Temos o Nuplan, que é um laboratório público vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e temos o LAFEP, né, no estado de Pernambuco, em Recife. Então, todos esses laboratórios eles estão desenvolvendo, alguns já em fase mais avançada, outros em fase inicial, dessas parcerias, né, para atendimento. E aí, falando de doenças autoimunes, é bem importante, né, embora não seja o principal objetivo da discussão de hoje, temos, por exemplo, dos 9 medicamentos constantes no PCDT de artrite reumatoide, que é também uma doença autoimune, 7 deles são objetos de PDP. Então, isso demonstra, mais uma vez, né, que esta é uma política estratégica e focada, visando, basicamente, o atendimento dessas demandas do SUS. Em relação às aquisições, como eu comentei, na fase 3, que é a fase em que ocorre a efetiva transferência de tecnologia, o Ministério ele faz as aquisições diretamente da instituição pública, por dispensa de licitação, quando essa instituição atende exatamente, né, aquele cronograma, toda a legislação vigente para dispensa de licitação, nós fazemos a aquisição do laboratório público, né, desses medicamentos que eu comentei, basicamente o infliximab e beta-interferona, são os únicos que nós hoje adquirimos via PDP, e o etanercept, que já estamos em vias de fazer aquisição por meio de PDP. E os resultados gerais, em geral, o que a gente mostra, né? Quando a gente compara valor unitário de antes de uma PDP e existindo PDP, nós encontramos uma efetiva redução de preço, né? No primeiro ano de aquisição, nós temos PDPs que têm de 5% a 10% de redução de custo unitário, né? Então, por unidade farmacêutica daquele produto, quando o Ministério compra da PDP. Ao longo do tempo, esse valor, claro, a economia ela vai se somando. Para produtos sintéticos, essa economia ela é maior, de 10% a 20%. O Ministério hoje, desde 2010, né, esses dados estão um pouquinho desatualizados, nós estamos trabalhando para publicar dados mais recentes, mas até o ano passado, então de 2010 a 2017, o Ministério já economizou com essa política em torno de 5 bilhões de reais. E temos casos concretos de PDPs, né, que oferecem um desconto de até 150% nos seus produtos, né? Então, isso é bastante estratégico para a gente. E claro, é uma política que ela está em processo de consolidação, de crescimento, de aprimoramento. Aproveitar para divulgar que hoje nós colocamos em consulta pública a revisão, né, da portaria que normatiza estas parcerias, né, assim como já foi publicado no Diário Oficial, assim como de uma portaria interministerial envolvendo o Ministério do Planejamento, MDIC, MCTIC e Ministério da Saúde, que institui, basicamente, a Política Nacional de Tecnologias em Saúde. Tá? Então, é basicamente o que eu gostaria de apresentar para vocês e dizer que o Ministério da Saúde está à disposição, né, para eventuais esclarecimentos e realmente para que vocês possam contribuir com a construção e aprimoramento desta política. O nosso objetivo é basicamente o usuário, né, garantir acesso, garantir otimização dos nossos recursos e, consequentemente, de forma responsável, atender todas as demandas da nossa sociedade. Muito obrigada.